Bem-vindos ao canal Matema Sampa. Eu sou o professor José Maria. E antes que você assista esse vídeo, eu peço, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações e não esqueça de deixar aquele joinha. Vem a vinheta! Mais um vídeo para vocês sobre o Teorema de Pitágoras, hoje falando sobre as resoluções dos 6 exercícios que eu deixei no vídeo anterior do Teorema de Pitágoras. Lembrando que eu vou corrigir hoje o exercício 1 e 2 de um total de 6 e nos próximos vídeos corrigirei os outros exercícios, ok? Nosso primeiro exercício, temos um triângulo retângulo de hipotenusa igual a x e catetos iguais a 0,6 e 4/5. Justamente, propositadamente, nós colocamos uma fração e um número decimal, né, para resolver dessa forma. Então o Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado, a medida do lado da hipotenusa elevada ao quadrado, é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Esse é o Teorema de Pitágoras. Bom, hipotenusa aqui neste caso é o nosso x. Lembrando que eu olho no ângulo reto do triângulo retângulo, pensando, visualizando como se ele fosse uma seta. Uma seta apontando sempre para a minha hipotenusa. Então, neste caso, a nossa hipotenusa aqui é x. Então, x ao quadrado. Cateto, 0,6. Então, 0,6 ao quadrado. O outro cateto, 4/5. 4/5 ao quadrado também. O nosso x nós não sabemos, repetimos o x ao quadrado. 0,6 ao quadrado dá 0,36. Está aqui o cálculo, 0,6 vezes 0,6. 6 vezes 6, 36. Duas casas decimais. Então, aqui, duas casas decimais. Ou seja, eu posso pensar em 60% de 60 centavos. 36 centavos. Muito bem. E aqui os 4/5 elevado ao quadrado. Uma fração, quando está elevada a uma potência, tanto o numerador quanto o denominador estão elevados a essa potência. Portanto, 4/5 ao quadrado é 4 ao quadrado vezes, ou sobre 5 elevado ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, 5 ao quadrado é 25. Ok. Então nós temos que x quadrado é 0,36 mais 16, 25 avos. E aí eu tenho um problema. Como é que eu vou somar essas duas informações se elas são de tipos diferentes? Um número decimal com uma fração. Não é possível somar coisas que não são do mesmo tipo. Então eu tenho que somar fração com fração e ainda assim tem que ser fração do mesmo tipo e decimal com decimal. Então neste caso, ou a gente transforma os dois números em decimais, número com vírgula, ou transformamos os dois números em fração. Eu escolhi a opção de transformar em decimal até para ficar mais fácil a operação. Mas poderíamos ter trabalhado com frações da mesma forma, o resultado não mudaria. 16 sobre 25, eu posso imaginar que 16 dividido por 25, eu posso pensar 16 dividido por 100, seria 16 centésimos, 16 centavos. Né? Se eu dividir por 50, dá o dobro de 16, que é 32. Se eu dividir por 25, dá o dobro de 32, que é 64. Estamos falando de centavos. Esse é um caminho. Então está aqui, 64 centavos. Outra forma de fazer, eu poderia pensar em 4/5 como sendo 0,8. Né? Então eu trabalho os conceitos de quintos aqui na minha mão. 1/5, 0,2, 20 centésimos. 2/5, 40. 3/5, 60 centésimos. 4/5, 80. 5/5, 100 centésimos. 100%. R$1. Pensando em dinheiro, R$1 para 5 pessoas, 20 centavos. Para 2 pessoas, R$2, 40 centavos, perdão. R$1 para 5 pessoas é 20 centavos. R$2 para 5 pessoas é 40 centavos. R$3 para 5 pessoas é 60 centavos. R$4 para 5 pessoas é 80 centavos. R$5 para 5 pessoas é R$1. Ou, você pode pensar, R$1, 1 dividido por 5 é 0,2. 2 dividido por 5 é 0,4. 3 dividido por 5 é 0,6. 4 dividido por 5 é 0,8. 5 dividido por 5 é 1. Então, eu posso pensar em 1/5, 20%, 2/5, 40%, 3/5, 60, 4/5, 80, 5/5, R$1 inteiro. Isso vai demandar uma certa dificuldade. Mas você pode trabalhar com 4/5, 0,8
Elevo esse 0,8 ao quadrado, 0,8 vezes 0,8 dá 0,64. 8 vezes 8, 64. Duas casas decimais, está aqui. Então, eu somando 0,36 com mais, adicionando 0,36 e 0,64, isso resulta 1. Está aqui, 0,36 mais 0,64. Resultado 1. Então, x ao quadrado é igual a 1. Como é que eu resolvo isso? Tiro a raiz quadrada deste lado, tiro a raiz quadrada deste lado. O x sai da raiz e a raiz quadrada de 1 é 1. Ok? Então, este é o processo para a gente resolver um problema que envolva o número decimal e o número de fração. Agora, a gente poderia pensar o seguinte. Este triângulo, ele é um triângulo familiar. Ele é um triângulo que é uma cópia de um triângulo muito famoso, que eu o apelidei de paizão. O triângulo do paizão é um triângulo de medidas 3, 4 e 5. Catetos 3 e 4 e hipotenusa 5. Ora, me parece que aqui o cateto 4 foi dividido por 5. Eu poderia pensar assim. E aqui? Será que esse cateto também não foi dividido por 5? É, 3 quintos. 3 quintos é isso aqui. 1 quinto é 20%, 2 quintos é 40%, 3 quintos é 60%. Ou 0,6, ou 0,60. Ou pensando em dinheiro, 60 centavos. Então tá aqui, ó, 0,6. Então isso nada mais é do que 3 quintos. Ora, a minha hipotenusa também foi dividida por 5 então. E aqui então, 5 dividido por 5 resulta 1. Ficaria muito mais fácil, ganharíamos muito mais tempo nessa resolução, por esse processo, por esse caminho, se nós tivéssemos de cabeça, de coração, decorado na memória, o triângulo paizão como uma referência. E aí eu resolveria esse exercício com muito mais tranquilidade, sem precisar utilizar o caminho do teorema de Pitágoras. Ok? Muito bem. Aqui nós temos o outro triângulo, um triângulo de hipotenusa 26, de cateto raiz de 100 e de cateto igual a x. Percebam vocês que agora a nossa variável, a nossa incógnita, o nosso valor desconhecido é um cateto, não mais uma hipotenusa igual no exercício anterior. Mas a fórmula de Bhaskara ela é a mesma. Fórmula de Bhaskara. O teorema de Pitágoras é o mesmo. A hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Hipotenusa, está aqui o 26. Olha a setinha apontando para a nossa hipotenusa. É isso aí. 26 ao quadrado. Igual cateto, x ao quadrado. Mais o outro cateto, raiz de 100. Eu poderia deixar a raiz de 100 ao quadrado aqui. Não teria problema algum. Quando eu elevo uma raiz quadrada ao quadrado, o número sairia da raiz. Da mesma forma aqui. Sairia o 100 da raiz, né? Mas eu preferi trabalhar com raiz de 100, como ela é exata, deixei raiz de 100 igual a 10. Se eu quisesse trabalhar aqui com essa ideia da raiz quadrada ao quadrado, eu teria isso aqui, ó, raiz de 100 elevado ao quadrado. O 100 sairia da raiz da mesma forma, ok? Então daria 100 do mesmo jeito. Então nós ficamos com 676, que é 26 ao quadrado. Vou resolver aqui 26 ao quadrado, atendendo a pedidos. 6 vezes 6, 36. Vão 3 dezenas. 6 vezes 2, 12. Com 3, 15. 2 vezes 6, 12. Vai uma dezena. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Portanto, 6, 7, 6, 7 e meia. Está aqui o resultado de 26 ao quadrado. Ok? O que nós vamos fazer? Levar o 100 para o outro lado, porque agora eu preciso isolar minha variável x, para que eu possa encontrar o valor dela. Então fica 676 menos 100, porque a operação inversa da adição é a subtração. Quando este 100 passar para o outro lado da igualdade, vai inverter a operação. Okay? 676 menos 100 vai dar 576 igual a x ao quadrado. Tiro a raiz quadrada dos dois lados. A raiz quadrada de x quadrado está aqui, é x. Da mesma forma que esse número aqui, ó. O 2 poderia estar aqui. Então 576
a raiz quadrada dele é 24. Ô, professor, como é que eu vou saber que é 24? Aí você tem uma expectativa, ó, 20 vezes 20 é 400, então é mais de 20. Termina em 6, deve ser um número que termina em 4, né? 4 vezes 4 é 16, vou terminar em 6. Ou em 6, 6 vezes 6 é 36. 25 ao quadrado dá 625. Eu já conheço, mas quem não conhece pode experimentar. Mas esse número termina em 6, então não poderia terminar em 5. Então a gente experimenta 24 vezes 24. 4 vezes 4, 16, né? 16, opa, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. Passou aqui. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Então deu 6. 9 e 8, 17. Vai uma dezena. 5, 7 e meio. Está aqui. 5, 7 e meio. Portanto, se 24 vezes 24 dá 5, 7 e meia, a raiz quadrada de 5, 7 e meia é 24. Ok? Tranquilo. Tranquilo. Bom, o que nós temos como experiência aí? Esse é um triângulo que, conforme eu já dei nos exemplos anteriores essa informação, e retomo aqui, é um triângulo que eu apelidei de tiozão. Então, esse triângulo é o tiozão. O triângulo tiozão é 5, 12 e 13. Mas como é que eu vou saber? Você vai exercitando, fazendo ele várias vezes, vai brincando com o tipo de triângulo e ele fica familiar, né? Tiozão, é o apelido de tiozão. Da mesma forma que tem o paizão. Então, o que aconteceu com a hipotenusa do tiozão? Ela foi ampliada, foi dobrado o valor dela. Dobrou o valor, foi para 26. Dobrou o valor de 5, foi para 10. Então, automaticamente aqui também vai dobrar. Este 12 vai para 24. E aí nós temos o valor do x igual a 24, resolvido de uma forma muito rápida, quando eu tenho esse triângulo já memorizado. Ok? Muito bem. Espero que todos tenham gostado e aprendido. Obrigado por assistir esse vídeo. Deixo ao lado uma sugestão para que você possa continuar no nosso canal. Não se esqueça de acessar as nossas redes sociais. É isso aí, um abraço. Tchau, tchau.